Vamos lá, galera. Eu não ia fazer pós-jogo como eu disse no vídeo passado, mas como eu tenho dois botafoguenses lá onde eu trabalho, eu vou fazer homenagem a eles, que eles vão me provocar muito. Fala, galera, fala, povo meu. Vamos falar da 32ª rodada da partida que eu vi ontem entre Botafogo 3, Savarino Luiz Henrique Júnior Santos, o líder com 67 pontos, a 6 pontos do vice-líder Palmeiras, Vasco 0. Vamos falar dessa partida muito, ou pelo menos o básico dela, pois eu vi a partida e é muito fácil de explicar, né? O Botafogo jogou muito e o Vasco não jogou nada. É bem de se destacar, e nem a garra e a raça que o Vasco teve, por exemplo, na semifinal daquele 1-1 contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, nem muito dessa garra, dessa raça se viu. Um Vasco muito reconhecido, o Botafogo muito técnico, tático, com 3 golaços, com uma motivação extra que foi a volta do Júnior Santos. Enfim, botafoguense, antes de mais nada, curte, compartilha, se inscreva no canal. Você está muito feliz. O vascaíno que quiser, como eu, né? Que quiser vir também, que querer dar esse ânimo, dar uma levantada, né? O canal no YouTube, às vezes, dá uma resenha mais descontraída. Tem o Instagram, @canal do Wesley de Souza, TRCWTV. Todos os projetos que eu tiver, eu vou estar postando para vocês. Mas vamos lá. Vamos falar do jogo. Um jogo ao qual o Vasco, depois de tomar 2 gols, ainda perde o João Vitor, né? Uma confusão que o juiz arrumou. Primeiro, que não foi pênalti. Segundo, ele, até eu comentando muito com meu pai, o juizão, ele queria poupar o Vasco ainda mais, né? De tomar 3-0 logo no primeiro tempo, porque ele dá o pênalti e não dá amarelo para o João Vitor, porque o João Vitor ainda já estava com o primeiro amarelo. Quando ele vê que não foi pênalti, ele vai e retira o cartão amarelo, consequentemente o vermelho, e deixa o João Vitor retira não. Vamos lá. Ele dá o pênalti, mas não dá o amarelo. O segundo amarelo, ele não dá e o João Vitor não é expulso. Quando ele vê que foi, na verdade, a falta, ele expulsa o João Vitor, né? Dá o segundo amarelo e dá a falta fora da área, né? Até os jogadores do Botafogo não reclamaram, porque se ele dá o pênalti, dá o segundo amarelo e o vermelho, aí o Vasco vai ter que buscar com 3-0. O que ele falou? Cara, não vou me complicar aqui. Eu só tô dando vermelho agora porque foi fora da área. Para mim não se complicar, talvez com o Vasco ou qualquer outra coisa, mas o certo é assim, tanto dentro quanto fora da área, o João Vitor poderia muito bem ser expulso, porque puxou, né? Não foi uma puxada tal. Meu pai falou até que era muito o último homem, acho que foi em cima do Luiz Henrique, mas tinha que tomar um amarelo. Se fosse o último homem mesmo direto, ia ser vermelho direto. Então, só entender assim, não é porque o João Vitor fez a falta fora da área que ele merecia ter tomado um segundo amarelo para depois tomar o vermelho. Se fosse dentro também, o juiz não poderia compensar. Até porque, se o Vasco tivesse com 11 mesmo, com o João Vitor no segundo tempo inteiro, não ia fazer muita diferença. Como eu falei, o Vasco não jogou com a garra e com a raça que jogou, por exemplo, na Copa do Brasil e sofreu um golpe que foi o gol do Hulk. Foi muito diferente. Botafogo muito superior, um quarteto muito bom, Savarino, Almada, Luiz Henrique, Igor Jesus. A gente cansa de falar aqui. Curiosamente, os 4 jogadores são muito tão muito bons, seja do jeito que você fale, que eles são 4 jogadores de seleção argentina, venezuelana e brasileira, né? O Almada na Argentina, com 20 anos já campeão do mundo, o Savarino na venezuelana lá com o Soteldo, lá com Caçares, com Monteiro, e Luiz Henrique e Igor Jesus muito merecidamente
ganhando essas oportunidades com o Dorival Júnior. Então, é um time muito acima tecnicamente. Marlon Freitas, no gol do Júnior Santos, ele dá um passe para um golaço do Júnior Santos. Aliás, gol do Savarino muito bonito de primeira. Gol do Luiz Henrique, onde ele pisa, domina a bola com o pé e dá com o outro, de bico, de chapa, de peito, de pé, não importa, mas muito rápido para tirar do Léo Jardim. E o gol do Júnior Santos, uma pintura de cavadinha, né? Há de se destacar. Eu falei muito do emocional, né? O Júnior Santos, ele não jogava, ele não fazia um gol desde junho, teve uma lesão muito séria, era o artilheiro, ainda hoje, agora com 18 gols, tinha 17, durante aquele primeiro semestre, um jogador muito bom que já era para ser convocado para a seleção. Tá? Quando teve o Diniz, quando teve tudo aquilo do Ramon Menezes e tal, muito bom, jogava muito bem com o Vitor Sá, com o Tiquinho, com o Eduardo, naquele quarteto antigo, e se machucou, se lesionou muito grave, e o ponta voltou. Os pontas do Vasco só voltam ano que vem, Adson David. Enquanto isso, improvisa Jean David, que tem que sair para entrar o Maicon, né? Porque o João Vitor é expulso, o Pumita vem de ser ponta, vai ter que ser lateral, o auxiliado de lateral, porque o Paulo Henrique vai ser terceiro zagueiro, e para não tomar mais gol do Botafogo. Enquanto o Vasco tem muitos problemas com pontas, o Vasco tem um ponta que tentou ser campeão, o Botafogo tem um ponta que tentou ser campeão brasileiro ano passado, e tem dois grandes pontas, né? O Savarino e o Luiz Henrique, que querem ser campeões brasileiros e da Libertadores esse ano. Então, é muita qualidade. E eu estava vendo no grupo do Papo de Trivela, da RCW TV, algo muito interessante do Botafogo. O scout do Botafogo buscou o Júnior Santos na Série B. O scout do Botafogo hoje buscou o Igor Jesus no Emirados Árabes. O scout do Botafogo, eu vou dizer mais, buscou o Eduardo, onde o Eduardo estava, o Savarino lá no Atlético Mineiro, o Almada, né, lá fora, buscou o Gregory, fez aparecer o Marçal, que o Marçal jogou muito tempo na Europa, ninguém conhecia, né? O Damião Soares quando foi lateral, né? Hoje o Alexander Barbosa, o Bastos, o Adrielson quando jogou com o Cuesta. O scout do Botafogo é muito bom, de muita qualidade, porque o John Textor, como empresário capitalista, ele sabe que ele pode gastar. Mas se ele puder fazer o bom e barato para depois revender, ou dar muito mais lucro, ou fazer uma história maior, né? Às vezes a marca do elenco, dos nomes dos jogadores seja melhor do que um jogador mais renomado, e aí faça mais dinheiro do que o jogador renomado. Vamos dar um exemplo aqui. Se o Ronaldo não fosse para o Corinthians, Ronaldo deu muito dinheiro para o Corinthians em 2009. Agora, se fosse um Paulo Guerreiro que nem conhecia fazer isso que o Ronaldo fez, talvez o Paulo Guerreiro, por não ser conhecido, ia virar um popstar muito maior e trazer pela juventude um dinheiro maior do que o Ronaldo naquela época. É a mesma coisa. Às vezes, para revenda, é muito bom, é muito importante ter jogadores de menos nome com expressão, mas com fome. É isso que o Botafogo tem. O Botafogo tem jogadores com muita fome de querer ganhar títulos. E isso se mostra muito quando se abre 6 pontos para o vice-líder Palmeiras, para quando chegar na casa do Palmeiras, não ter piripaque como teve na casa do Botafogo ano passado com aquele outro elenco. Há um destaque, hein? 6, 7 jogadores titulares desse ano não estavam no elenco do ano passado. E o John Textor conseguiu, mesmo com muita troca de treinador, né? O outro treinador, Bruno Lage, que meu colega Rafael chamava de Burro Lage, por exemplo, um outro treinador, o Lúcio Flávio, mesmo assim, o Arthur Jorge, ele conseguiu dar a mesma competitividade que o Luiz Castro, outro português, deu ao Botafogo. Isso é muito importante, interessante, e hoje
mesmo com outro novo elenco e com remanescente do elenco passado, o Botafogo consegue ser competitivo, ganhar muito bem do Vasco, um rival histórico que geralmente é o Vasco que bagunça o Botafogo. Muitas poucas vezes o Botafogo bagunça o Vasco. Só lembrar de um 4x1 que o Dodô fez, um 4x0 que o Dodô fez, 3 gols jogando pelo Botafogo, depois devolveu no 6x0 jogando pelo Vasco em 2010, só que aí depois o Louco Abreu foi campeão, Botafogo foi campeão. Então muitas das vezes, mesmo que o Vasco tenha a freguesia histórica do Botafogo, no Clássico da Paz, da Amizade, o Botafogo muitas das vezes ganha bem do Vasco, e não foi diferente, porque o Botafogo tem muito mais time do que o Vasco. Sobre a questão do Vasco, eu vou fazer um vídeo falando dessa questão de Libertadores, que pode virar dia 9, eu vou fazer uma lista. Todo mundo quer Libertadores por conta do dinheiro. Muito bem, quer jogar, competição internacional, ganha em dólar. Às vezes é o dólar argentino, não é o americano. É o colombiano, o Paraguai, o Uruguai. Não importa onde a Conmebol esteja. Porém, eu acho que alguns clubes devem pensar, né? Não jogar a toalha e jogar fraco, meia bomba para não ir e arrumar problema depois, como o Luiz Henrique, o Bruno Henrique está arrumando com manipulação de resultado, ou porque ou como a mancha que o Giba do vôlei falou uma vez, para pegar um lado mais fácil lá da Liga Mundial. Não, eu acho que alguns clubes têm que se conscientizar. Se o Vasco, por exemplo, jogar para Libertadores, jogar uma Libertadores, vai cansar muito rápido e não vai ter pique ano que vem, às vezes, para ficar, por exemplo, na nona colocação. O Vasco tem muita coisa a se resolver com questão da SAF, tem que perguntar onde é que estão as façanhas como a tal da Carol Paiva, que sumiu muito e poderia estar ajudando o Vasco hoje. Se ela realmente ajuda o futebol feminino, poderia sentar com o Pedrinho. Então o Vasco tem muita coisa a se resolver. Se for para a Libertadores, não é favorito. Se for para a Libertadores, menos ainda. Então, pensar bem direitinho para que o Vasco monte um outro time, não se reforce. O Botafogo montou um outro time se reforçando, mas ele não queria montar um outro time. Ele queria só se reforçar. O Vasco precisa montar uma outra equipe se quiser estar no nível, no patamar do Botafogo. Então, parabéns, Botafogo. 67 pontos. Número mágico aí, ó. 78, 81 para ser campeão do Campeonato Brasileiro. E dia 30 tem o Galo na Libertadores. Valeu, galera. Fui.